Alô, bonitão, alô, bonitona. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui do Agora Disserte. E hoje nós temos mais um vídeo do nosso intensivão UERJ 2021. Se por um acaso você não viu os vídeos anteriores, clica no card que está aqui em cima que eu te jogo no playlist especial para você ficar 100% preparado para essa prova. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar o seu like neste vídeo. Agora, deixa o like no vídeo, por favor. E se por acaso você ainda não é parceiro do canal, se inscreve, vai. Isso é totalmente de graça e ajuda bastante o nosso canal. Além disso, se você quiser, pode ativar as notificações que te ajudam a saber de novos vídeos. Aqui nós temos conteúdo toda semana. Então, olha só, o edital da UERJ, como a gente sabe, é dividido em 3 partes. A gente já falou das 2 primeiras e hoje sobre economia, trabalho e tecnologia. Vamos falar especificamente sobre a industrialização no Brasil. Do início, a gente pode falar que a economia brasileira passou por diversos períodos, sendo a maior parte ligada ao extrativismo e à agropecuária, né? Todos esses assuntos de baixíssimo investimento tecnológico, ok? Como, por exemplo, o extrativismo do pau-brasil, que foi lá o primeiro, cultivo da cana-de-açúcar, pecuária sertaneja, cultivo do tabaco, drogas do sertão e extrativismo mineral no Sudeste, através das Minas Gerais, do ouro, diamante, etc, etc. E, por fim, o cultivo do café. E o café vai ser fundamental para a instalação das indústrias brasileiras. Vai ser através do capital adquirido pelo café, conhecido como ouro negro, muito produzido no Brasil, criando os grandes barões do café. Muitos desses barões mandavam seus filhos para estudar na Europa. E os seus filhos tinham contato com a indústria, né? Com as indústrias que já estavam super desenvolvidas na Inglaterra, principalmente, enquanto o Brasil ainda era um país com um império extremamente agrário, exportador, enfim, atrasado. E aí começaram a adquirir, através do dinheiro do café, algumas maquinários, constituir pequenas indústrias ainda muito incipientes, né? Mas foi o café que gerou a ebulição da produção brasileira industrial. Até que em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Nova York, uma das grandes crises do capitalismo. Com isso, os produtores, os cafeicultores brasileiros, eles tinham muito café produzido e eles não tinham para quem vender este café. Para quem vai comprar este café? Eles tinham investido dinheiro, investido terras, pego empréstimos para poder produzir bastante. Só que com a quebra da bolsa, com a falta de quem pudesse comprar, absorver este café, muitos deles foram à falência. Tiveram até, em alguns momentos, que queimar o café com a intenção de diminuir a oferta e assim aumentar o valor do café. Mas isso não deu muito certo também. Claro que alguns cafeicultores, a parte agrária do Brasil, ela ainda vai continuar sendo muito importante, mas vão ser aqueles que se seguraram, que investiram de alguma forma na indústria, que vão despontar durante esse período de grande crise que acontece em 1929. E aí começa efetivamente um olhar sobre a indústria brasileira, que vai ter o início por meio de significativas mudanças sociais, políticas e econômicas. Econômicas, porque a gente vai ter uma mudança do patamar dos cafeicultores para os industriais. Sociais, porque a gente vai ter muita gente saindo do campo por falta de emprego no campo, indo até as cidades. Vai fazer com que as cidades elas cresçam, elas gerem uma grande ebulição nas cidades, né? Essas indústrias são instaladas e o conglomerado habitacional em volta vai crescer, a urbanização vai intensificar muito esses ambientes em volta das fábricas. Além disso, como a gente já falou, isso tudo vai ser fruto do capital trazido pelos cafeicultores, né? São Paulo vai apresentar como o principal expoente, tendo início ali na região do Vale do Café,
no Vale do Rio Paraíba, né, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode falar, por exemplo, de Mendes, Vassouras, Valença, são alguns dos municípios que tiveram produções significativas de café, mas São Paulo vai ser que vai despontar nesta produção. Então São Paulo já tinha toda uma estrutura que vai permitir com que a indústria se instale próximo dessas antigas produções de café, ou seja, estruturas de ferrovias, de rodovias e de portos, né, que é o que interessa para eu poder escoar a minha produção. E você vai perceber que vai ser nessas regiões que as primeiras indústrias também vão se instalar. E com essa modernização da economia, acaba que você vai tendo também a perpetuação de grandes desigualdades. Então você vai ter o Sudeste como a área mais desenvolvida desse país, porque vai ter maior investimento, você vai ter não só o café, mas depois a indústria também se instalando nessa área, e uma grande desigualdade social com as periferias desse país, né? Principalmente com a parte mais central do país, com a parte norte, né? Vai guardar esse grande abismo social. Com relação às fases da indústria brasileira, a gente pode falar da primeira fase, que vai de 1822 a 1930, né? Que vai ter o capital privado, os grandes cafeicultores, que vão investir nestas indústrias, né? Centralizado no Sudeste, como a gente já havia falado, e vão ser pequenas indústrias, muitas delas maquinários comprados usados na Europa que vão vir para cá e vão instalar essas pequenas indústrias. Depois a gente vai ter, então, a segunda fase, que vai de 30 até 56, onde a gente vai ter, logo depois da crise de 29, né, a instalação do governo Getúlio Vargas, que vai marchar e vai amarrar o seu cavalo na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e vai tomar esse poder através de um golpe, e ele vai fazer muitos investimentos, né, nesse período. Getúlio Vargas ele vai pegar o capital público e vai investir em indústrias de base, né, que visavam explorar aquilo que o Brasil tinha de mais rico, naturalmente. Então a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce também já foi uma empresa estatal, hoje é uma empresa privada. A Petrobras, que ainda é uma empresa estatal, né, foram criadas durante o período Vargas. Então já vão trazer toda essa indústria de base que vai controlar justamente esses bens naturais que o Brasil tinha e vai permitir com que o Brasil vá para outro patamar. A terceira fase, que vai de 56 até 1990, que vai ter como um dos principais expoentes Juscelino Kubitschek, né, que vai trazer o plano de metas, que era fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Para você poder fazer um país avançar 50 anos em 5, você tem que investir fortemente. Construção de Brasília, você precisou de muita matéria-prima, de muito material industrial, né, de ferro, de vidro, de dutos, né? Então isso movimentou também intensamente a indústria brasileira, principalmente ligada à construção civil, né? Investimento em transporte rodoviário, né? Vamos lembrar que Juscelino vai ser aquele cara que vai quebrar com a ideia do transporte ferroviário e vai investir no transporte rodoviário, porque é mais rápido de ser construído e muito mais barato do que o ferroviário, mas não é tão efetivo, não é de tanta qualidade quanto o transporte ferroviário. E, infelizmente, a partir desse momento, na década de 50, o Brasil caminha em direção às rodovias e esquece de lado os projetos de ferrovias que já vinham lá de trás, desde o Visconde de Mauá. Essas indústrias vão apresentar capital misto, ou seja, a parceria público-privada. Parte do investimento é público, dinheiro público, e parte desse investimento vai ser dinheiro privado. Né? Até que você vai ter, em 64, a instauração da ditadura militar, que vai dar muita sorte, porque boa parte daquilo que o Juscelino havia plantado durante o seu governo vai ser colhido anos depois, durante o período militar, que vai ser conhecido como o fenômeno brasileiro. O Brasil vai ganhar muito dinheiro, só que esse dinheiro não vai ser revertido em qualidade de vida para a população. Pelo contrário, esse dinheiro ele vai sumir ao longo do tempo, levando o Brasil a grandes crises, né? E você vai ter, ao final desse processo, a chegada das montadoras estrangeiras, né, que vão começar a se instalar aqui no Brasil. Então a gente tinha, por exemplo, a montadora brasileira, fabricava carros brasileiros chamado Gurgel.
A partir do momento que chegam as montadoras estrangeiras, como a Fiat e a Volkswagen, essas empresas brasileiras elas vão quebrar, porque elas não vão conseguir competir com essas gigantes empresas estrangeiras, né? Mas a gente já vai ter, então, a instalação durante o período militar das grandes montadoras estrangeiras no Brasil. E o período de grande galope da dívida externa brasileira. Juscelino tinha pego muito dinheiro, né, para poder fazer com que essas construções fossem possíveis. Depois, os militares não souberam administrar nem a dívida, nem os investimentos, fazendo com que a gente tivesse uma grande declínio desse período industrial e financeiro brasileiro. Então, aquela indústria que tinha crescido bastante, ela começa a declinar por falta de consumidor, por falta de investimento, né, por períodos de corrupção. Isso tudo vai gerar esse problema. Além disso, falta de investimento em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia própria, né? Até que a gente vai chegar na quarta fase, que vai se iniciar na década de 90, que é o período da redemocratização, né? Eleições diretas, o governo militar, teoricamente, fica para trás, e a gente vai ter Fernando Collor de Mello eleito como presidente da República do Brasil. Ele vai ter uma postura extremamente neoliberal com as ideias das privatizações, a ideia da privataria, privatizar tudo que fosse estatal, tornar aquilo do capital, neoliberal, completamente neoliberal, né? Vai abrir o livre comércio, ou seja, as empresas internacionais elas podiam disputar sem nenhum tipo de proteção com as empresas brasileiras, o que fez com que muitas empresas brasileiras quebrassem, ou fossem vendidas e depois fechadas. Até que 2 anos depois da sua eleição, Fernando Collor de Mello sofre o impeachment, teoricamente por causa de corrupção, mas a gente sabe, estudando mais profundamente, que houveram vários outros problemas, né, associados ao impeachment que o primeiro presidente depois da redemocratização sofreu, né, o que é extremamente lamentável a gente ter eleito alguém que precisou ser retirado do poder, né, logo depois da gente ter reconquistado o direito ao voto. Quem vai assumir vai ser o seu vice, Itamar Franco, que vai ser o pai responsável pela instalação do Plano Real, que é a moeda que a gente recebe até hoje, que com todos os problemas, ainda assim é uma melhor moeda do que Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzeiro Novo, que eram moedas extremamente instáveis no mercado e desvalorizadas. Um dos caras que era o ministro da economia nesse período, que era o Fernando Henrique Cardoso, foi o cara que mobilizou as energias para poder implantar o real. Tanto é que ele vai ser eleito depois presidente do Brasil, ficando por 2 mandatos como presidente do Brasil. Depois do Fernando Henrique, a gente vai ter o período Lula, era Lula também, 8 anos no poder, né? Segundo a Folha de São Paulo, o lucro da indústria quase triplicou durante o governo Lula. Já era uma indústria em decadência, mas ainda assim conseguiu avançar bastante em termos de lucro. Como a gente pode perceber neste gráfico aí, né, da indústria de transformação, de 1947 até 2019. A gente pode perceber ali que durante o período Lula ela tem um crescimento, um pico, né, mas a gente vê que o Brasil hoje, mais do que nunca, recebe um processo de desindustrialização, né? Ele avança muito de 2019 para cá, então, principalmente, a gente percebe várias empresas fugindo do Brasil, o que é natural. As empresas elas têm aquela flexibilidade de produção. Então, se um país ele não é bom para sua instalação, você se instala facilmente em outro lugar. Aqueles trabalhadores que perderam seus empregos, o problema é deles. E aí, finalizando, a gente fala sobre a distribuição espacial, que durante parte do século XX, cerca de 3/4 das indústrias estavam concentradas na região sudeste. Atualmente, temos mais de 185 mil indústrias, 49% estão na região sudeste. O sul e o nordeste atraíram indústrias por meio de incentivos fiscais, que a gente vai falar sobre eles já já. O norte, a criação da Zona Franca de Manaus, né, em 1967, levou muitas indústrias transnacionais para a região, mas a Zona Franca de Manaus, por falta de investimentos naquela área e na própria indústria brasileira, ela tem fechado portas, fechado indústrias e já não tem mais o sucesso que tinha no passado. E aí, quando a gente falou ali sobre incentivos fiscais, a gente estava falando principalmente das guerras fiscais. Que as guerras fiscais são o quê? O principal fator na atualidade pela desconcentração industrial, né? Ou seja, por que as indústrias saem de um ponto e vão para outro? Por que as indústrias saem do Brasil e vão para outro país?
consiste na oferta de regalias para a indústria por parte do Estado, né? Então, boas condições de instalação, a indústria ela vai ter mão de obra qualificada naquele lugar, tudo isso é considerado na hora de uma indústria ir para um lugar ou ir para outro. E existe a guerra fiscal, que são essas regalias, como, por exemplo, isenção de impostos, doação de terrenos, construção de infraestrutura. Então eu vou instalar minha indústria aqui, mas eu preciso que passe uma rodovia na frente dela para poder escoar minha produção até o porto. Então o Estado muitas das vezes oferece de construir aquilo ali. E por que o Estado faz isso? Para poder buscar investimento naquela região, para poder buscar empregos, né, para poder manter os políticos que geram aquele emprego naquele lugar perpetuando no poder. Tudo isso vai ser muito importante nessa guerra fiscal. Então não são as indústrias que vão ter que oferecer melhores condições para se instalarem naquela cidade. São as cidades que vão brigar entre si para que aquela indústria aceite ir para ela, entendeu? E o nosso exercitando para poder terminar, dá uma lida nesse texto aí, eu vou dar uma pausa e já volto para te responder. Então, em 1951, Getúlio vai mandar esta carta. Vale lembrar que em 1951, Getúlio Vargas já não era mais um ditador. Ele tinha sido eleito ao poder. E aí ele vai pedir ao Congresso a criação da Petrobras. Qual era a intenção dele, né, da criação dessa Petrobras? Letra A, B, C ou D? Qual que você marcou? É óbvio que só pode ser a letra B. Aumentar a produção petrolífera, garantindo os recursos para o desenvolvimento industrial. Então, a partir do momento que você tivesse petróleo, investimento na exploração de petróleo, você começava a ter uma das fontes de energia mais facilmente, de forma mais barata, possibilitando o avanço da indústria automobilística, por exemplo. Então, essa resposta estava muito fácil, muito simples. Com isso, a gente vai avançando no terceiro e último tema do nosso edital, economia, trabalho e tecnologia. Na semana que vem eu vou continuar exatamente discutindo com você sobre esse terceiro ponto do edital. A gente vai junto até a prova da UERJ. Tá bom? Então fica ligado, se inscreve, deixa seu like. Ah, não se esqueça, a gente vai ter uma live também sobre o livro tema da UERJ 2021, tá bom? Então fica ligado, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Vamos ajudar você a chegar aonde você sonha. Até semana que vem e um forte abraço. Tchau, tchau!